Aí quando nós estávamos indo para a sala de jantar, ele falou assim, parem um pouquinho. Isso durante o dia, a luz do dia, eu achei que a gente estava primeiro chegando para uma conversa. Ele falou assim, olha, tem um homem parado em frente de você, olhando para você. Ele tá vestido com uma calça preta, um casaco preto, uma camisa branca, um chapéu e com a mão no estômago. Já havia, né, a lenda mesmo do seu Asdrubal Novaes, que andava pela fazenda, andava pela casa. O site e a loja estão no ar, pessoal. E agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos e ainda de quebra conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu. O vídeo de hoje começa diferente. Eu estou dentro de uma senzala, antiga senzala masmorra, um lugar de maus tratos, né? E por que isso? Porque tem uma história peculiar essa fazenda. A atual proprietária da fazenda, ela é bisneta de uma índia que foi escrava. Dessa fazenda, ela foi laçada e capturada e trazida para cá. E aqui viveu, se casou com um feitor da fazenda. E por ironia do destino, 100 anos depois, a mesma família, né, que veio dessa Índia, conseguiu adquirir o casarão que no passado pertenceu aí, né, foi um lugar onde ela foi trazida para cá e era uma escrava. Então, uma história diferente, vai ser muito bacana ver a proprietária contar, né, esses detalhes pra gente. E eu tô aqui porque justamente para simbolizar isso, né, que foi um local onde ela viveu, ela passou por aqui como escrava há anos atrás e hoje volta a mesma família, só que dessa vez na Casa Grande, né, sendo proprietários. Então, uma ironia que o destino separou aí para essa família. E além dessa história, que tem ainda muito detalhe para você descobrir, você vai ver ainda pinturas do Villa-Longa na sala, né, na sala principal da casa. Uma casa, um sobrado tradicional, né, azul e branco. Muita coisa bacana. Eu estou em Lavrinhas, interior do estado de São Paulo, e essa é uma das únicas, se não a única fazenda por aqui. A gente ainda não catalogou outra. Se você souber de alguma outra, fala pra gente, mas até onde eu sei, essa é a única aqui de Lavrinhas. Então vale a pena você conferir esse vídeo. E agora, pessoal, eu estou aqui com a Angelita, mais conhecida como G, que vai apresentar essa fazenda linda pra gente. Na verdade, uma fazenda com muita história, né? Uma fazenda do início do século XIX, né? Isso. Explica um pouquinho pra gente essa história aí. Tá a fachada da fazenda ao fundo, o tradicional azul e branco, né? Exatamente. Então, a Fazenda Rio Claro, ela é do ciclo do café. A fundação dela, na verdade, é 1825.
quando o Manuel Novaes da Cruz recebeu uma sesmaria e começou a desbravar nossa região aqui do Vale do Paraíba Paulista. Antigamente a fazenda pertencia ao município de Queluz e, com o passar do tempo, virou o município de Lavrinhas, no início do século XX. Então, aqui é muito cheio de... Para mim, aqui é encantado, é muito cheio de histórias, porque a minha família toda passou por aqui, a família da minha mãe, minha bisavó, minha avó, em situações totalmente diferentes da de hoje. A minha bisavó, ela era índia e veio de Caçapava, laçada mesmo, né? Na época, quando as pessoas saíam durante muitos dias para caçada, encontraram com a tribo dela e ela se perdeu, ela tinha 12 anos. E ela veio aqui para a fazenda para trabalhar e fazer comida para os escravos. Conheci o meu avô, que era um trabalhador da fazenda, meu bisavô era um trabalhador da fazenda aqui. Casaram, tiveram os filhos aqui. A minha avó foi criada aqui, já como adotada pela família Varajão, isso já início do século XIX, no fim da escravidão. E então, assim, a gente sempre teve muitas histórias daqui, mas de uma visão muito diferente, né? Com o passar do tempo, a gente tinha um projeto, comprar a fazenda toda. E nós temos uma fazenda vizinha aqui. E aí, assim, era o nosso sonho de infância, de criança, porque a gente escutava a história da bisavó, da avó, a minha mãe. E aí a gente se uniu, né? A minha irmã à frente, que é uma empresária, trabalha no Rio. E não medimos esforços para a gente recuperar a fazenda. E foi assim, um sonho realizado. Eu posso falar que um dos sonhos da minha vida eu realizei quando a gente voltou para Rio Claro e entregou a chave para minha mãe. Aí, ó, é emocionante, né? Gente, ó, e uma história bacana, eu não imaginava. Eu tô ouvindo a história junto com vocês aqui, tá? Essa da Índia, cara, que impressionante, hein? A sua bisavó. Minha bisavó, ela chamava Arani. Arani. Olha que bacana, interessante. E ela viveu quase até 100 anos, então às vezes a gente fala assim, parece tão distante. Mas a minha mãe já tem quase 70, era filha caçula de 13 filhos, então ela fala que a minha bisavó era brava, mas gostava muito dela. Então ela ensinou a minha mãe a caçar, ensinou a minha mãe a pescar, do modelo do índio, a trançar. E assim, aí a gente tem aquele outro lado, né? Que não é só a vida da casa grande, a gente viveu os dois mundos. E... o lado mais obscuro aí, né? Sim. A gente sempre fala dessa parte também, porque faz parte da história, essa escravidão, né? Mas ela não foi escrava. Não, ela não foi escrava porque ela veio numa situação que eles casaram ela com um feitor espanhol, que veio trabalhar na fazenda Rio Claro. Ah, tá. E aí aqui eles tiveram 4 filhos, e aí sucessivamente a família, né, sempre viveu em volta da fazenda Rio Claro. E a minha mãe contava isso, e para nós era uma coisa tão distante, muito distante mesmo. E quando deu a oportunidade da gente adquirir a fazenda, assim, foi a realização de um sonho. Antes da gente chegar, minha mãe veio e tudo. E assim, só que algumas coisas nós conseguimos reaver, né, da fazenda mesmo, de propriedade da fazenda. E outras coisas a gente vai garimpando aí, procurando a família, né, dos outros proprietários, para tentar recuperar e ter um acervo pertencente a Rio Claro. Entendi. Bom, e o que o pessoal vai poder encontrar aqui na fazenda? A gente tem o casarão preservado, de estrutura. Tem a senzala, onde era a senzala, masmorra. Tem mais o quê? O mobiliário, né, da época, a partir da segunda família já, porque quando a gente foi pesquisar, eu sou historiadora também, então, assim, quando eu fui a fundo ver mesmo, no início, a sede, ela tinha muito poucos móveis, né, que vem lá do século XVIII. Então, era praticamente a casa vazia, era só o essencial mesmo para se viver. Com o passar do tempo, eles foram adquirindo móveis, coisas que vinham de Paraty, que vinham importado, vinham da Europa e tal, e deixaram na fazenda. O que nos coube, o que a gente encontrou, tá tudo aí, tá tudo guardadinho, e espero que fique aí pra posteridade. Eu deixo isso legado pros meu filho, pros meus sobrinhos, que eu falo, gente, preserva. História, né? Se a gente não conhece o passado, né? Eu costumo falar que o futuro é meio incompleto, né? Exatamente. Você precisa entender e conhecer um pouco do que foi, né? Pra gente ter uma compreensão maior. Mas, ó, a gente já falou bastante. Eu falo bem, eu já vi que ela fala também, hein? Eu gosto de falar, ela fala também. Aqui é páreo duro, hein? Então, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouco a casa. Vamos. É um sobrado tradicional, né? Sim.
No tradicional também. Essa cor já era essa cor? Sim, já era. Azul e branco. Você, por ter tido essa história com os seus pais, né, com a sua mãe, sua avó, dessa geração passada, quem você conheceu? Eu conheci a minha avó, porque eu também sou a filha caçula, então assim, eu não tive muito contato. Aham. Mas assim, eu sempre fui muito presente porque a minha mãe contava muita coisa. Então os meus tios, né, os mais velhos, falavam também. E a própria família, que a minha avó foi criada, que é a família Varajão, uma família até tradicional da nossa cidade vizinha aqui, de Cruzeiro, foram proprietários aqui durante muito tempo, depois da família Novaes, então eles relataram muita coisa para nós também, da época da fazenda. E aqui eu tenho que, acho que, deixar, eu sempre falo com uma personalidade importante que nasceu aqui, que é o Major Novaes, chamado Manuel Novaes da Cruz, filho do fundador, filho mais velho, se não me engano, que fundou praticamente a cidade de Cruzeiro, que é a cidade próxima. Quando o pai morre, o Manuel Novaes da Cruz era casado com a prima, Clara Novaes. O pai bem mais velho, o pai morre, ela passa algum tempo, 6 meses, casa de novo com o amor da vida dela, que ela não poderia ter casado, né, naquela época por conveniência e tal, e tem mais 5 filhos aqui. Que aí, então, cada um tem uma história, enfim, mas assim... Moraram aqui na fazenda? Moraram aqui na fazenda. Inclusive, uma das filhas até faleceu aqui na casa. Aqui, pessoal, a gente já chega, tem uma escada principal e a gente já vê uma inscrição, né? Umas letras aqui. De quem são essas letras que a gente identifica aí? Então, essa inscrição é do filho do Manuel Novaes, que ficou sendo herdeiro da Rio Claro, Francisco Fernandes Novaes, que passou toda a sua vida aqui. A gente acredita que o primeiro restauro que teve na fazenda, algumas adaptações, porque tiveram mais filhos, ele grifou 1879 nesse gradil de ferro, que é o original. Aqui, pessoal. 1879, olha que bacana. E eu sempre falo com a turma que aqui é a entrada principal da fazenda. Você vê, ó, o chão todo de pedra. Você imagina na época, né? Hoje em dia a gente já sabe das dificuldades de se fazer isso. Você imagina na época, né? Isso tudo entalhado à mão. Na época tinha aí as pessoas que tinham a habilidade de fazer esse tipo de serviço, que eram os canteiros, né? Que trabalhavam com essas pedras. E é comum você chegar nas fazendas e ter essas bases de pedra mesmo, né? E essa daqui não é diferente. Olha o tamanho dessa pedra, que coisa, que enorme. Bom, vamos conhecer aqui. Aqui também, ó, mais uma pedra de fundação também, ó. Muito bacana. Da estrutura da casa, assoalho, forro, tá bem original. Tudo original. Portas, janelas. Porta, janela, lustre, são todos originais. Aí, que bacana. Vocês vão ver o lustre como é que é bacana. Vamos conhecer? E eu já fiquei muito surpreso. Eu tenho certeza que vocês vão ficar também. Aqui já tem uma sala linda, pinturas do Vilaronga. Isso é uma coisa que é só fazenda top que tinha pintura do Vilaronga, né? A gente vai explicar um pouquinho isso aí para vocês. Mas aqui, explicando agora um contexto histórico, a chegada da casa, geralmente, como tem uma sala ao lado, geralmente essa sala era uma sala de negócios. Porque a gente até viu que tem uma alcova aqui, nós vamos mostrar para vocês. A alcova servia justamente para essas pessoas que chegavam de fora ter um lugar para pernoitar. Geralmente ficavam até fechados ali dentro, com a suíte da época, que era um pinico, um gomil. E aqui na entrada da casa tinha geralmente também uma bacia, que era o pessoal lavava as mãos e tal. A gente já vê que aqui já vem para uma sala mais íntima da casa. Mas explica pra gente aqui como é que são a disposição dos cômodos da casa, chegada, o que tem de original. Então, aqui que a gente poderia te falar que era uma saleta, né, ou hall, como a gente chama hoje, nós temos esse jogo, né, de palhinha de madeira, que é da época, veio desde o início da fazenda, início lá do século XIX, provavelmente vindo da Europa, né, porque não tinha muita coisa assim. O que a gente sabe é que antes do primeiro proprietário, quando descreve a casa por documentos, eles falam que eram bancos de madeira, bancos lisos de madeira. Mas era de peroba da época, né? Aí... assoalho todo original. O assoalho todo original. Olha que bacana. Tem muitos que que não são pregos. Que são aqueles... não é grampo que fala não, gente. Me fugiu o nome. Você vê, isso aqui não é prego. É aqueles ponteiros, né? De madeira mesmo. Olha que bacana. Antiguíssimo, né?
É difícil. O forro saiu lusa, que é tradicional também nas fazendas, os lustres originais. Olha que bonito, pessoal. E aqui é a sala de jantar, né? Aqui é a sala de jantar. Esse é um jogo inglês. Que era com 8, 10 cadeiras e que assim, a gente tenta conservar o máximo possível, usamos pouco para que eu falo assim, esse é meu xodó. Então assim, a gente tenta preservar o máximo possível, né? Tem esse aparador. Olha quanto detalhe bonito, né, no jogo. Tem umas... Eu já vi alguns móveis que tem uns raminhos de café. Ele era um cafeicultor, né? Cafeicultor, fundador da fazenda. Fundador da fazenda. Olha que móvel bonito, pessoal. Olha os detalhes. Antigamente as pessoas não eram brincadeira, eles tinham muito requinte, né? Um vidro bisotado. Olha que bacana. Bom, aqui é a sala de jantar. Aqui é um quarto? Aqui é um quarto, na verdade eram 2 quartos. E a gente transformou em um quarto só, porque os quartos eram muito pequenos, e para atender a família toda, a gente acabou que, né, vai se adaptando para poder tentar ficar da melhor forma. Então tinha outra porta ali. Tinha outra porta ali. Então provavelmente poderia ser um escritório, né, da época, porque tinha isso, né, próximo da chegada da casa, tinha às vezes o escritório, a gente tem a sala ao lado ali, né, e aqui já vai para uma ala mais íntima da casa. Isso. Aqui era uma sala que eles falam que era uma sala de almoço, mas também era uma sala que recebia, que era um convívio mais familiar, né? Então, assim, a gente tenta aí adaptar alguma coisa. Esses móveis também são da fazenda. Aquele aparador ali. Olha as luzes, que bonito, pessoal. E esses móveis também, né? Sim, esses são desde da fundação aí da casa. Olha que legal, pessoal. Hoje é tipo uma biblioteca, né? É. Mas olha... Colocando meus livros aí. O móvel embutido, né, da época, né? Sim. Olha que bacana. Você vê, muito mais de 150 anos aí. Hoje em dia o pessoal faz móvel, não dura nada, né? O móvel tá aí 150 anos enfiado na parede. Olha que bonito. Aqui tem uma vista bacana, pessoal. Aqui tem uma varanda. Essa varanda também é original. É. Olha que charme de vista dessa varanda. Nesse lado da casa, desse lado da sala, né, tem mais um móvel como do lado de lá, e aqui tem uns objetos que eram originais da fazenda, né? Inclusive as chaves da fazenda. O pessoal que já me acompanha aí sabe que eu gosto de chave, gosto de fechadura, né? Olha o tamanho das chaves, olha que bacana. E essa daqui que é a chave de entrada da fazenda, que era a chave original, né? Olha que legal, o tamanhozão da chave. Aqui temos outros objetos, né? Como nos móveis do salão principal, vocês vão ver que o salão principal é um luxo. Além da mobília, as pinturas, né, que tem lá do Villaronga. Mas era comum os nobres, eles terem mobílias com o acabamento de pata de leão. Olha aí, ó. É difícil a gente ter um assim fácil de mostrar, né, de pegar na mão, porque geralmente está nos móveis aqui, soltou, eles colocaram aqui para a gente visualizar. Olha que bacana. Só que geralmente esse daqui ainda é de ferro, mas geralmente eles fazem até um entalhe na madeira mesmo. Esse aqui ainda foi ainda além e fez o acabamentinho assim, né? Olha que bacana. E agora vocês vão ver esse luxo agora dessa sala, gente, que encanta, hein? Então, aqui é o salão principal, né? É o que a gente fala que era o salão de negócios, de receber as visitas importantes da época. Ainda conserva, né, a pintura. A gente tenta, né, conservar essa pintura. Foi feita em 1885 pelo pintor espanhol José Maria Villaronga. Eu acredito que tenha sido uma das últimas pinturas dele, porque 3 anos aproximadamente ele veio a falecer em São Paulo. E como ele pintou toda a região do Vale do Paraíba, principalmente Fluminense, e algumas fazendas paulistas, né, como em Bananal, aqui a Rio Claro, acho que foi a última mesmo fazenda que ele conseguiu fazer a pintura. E essa pintura é uma passagem de Lusíadas, né, de Camões, enaltecendo a viagem, né, dos portugueses e tudo que eles passaram. E eles estão querendo fazer um restauro dessas pinturas, né?
para poder guardar mais, mas nós estamos falando de uma obra caríssima também, né? Não é fácil de você restaurar. Mas olha que bacana os detalhes, né? Nós estamos falando também do Vilaronga, né? Pintou várias fazendas que a gente já esteve aí, inclusive a Fazenda Resgate em Bananal, várias outras fazendas, né? E aqui tem um detalhe, esqueci de comentar com vocês. Aqui, essa marca foi um tiro da Revolução de 32, porque como a fazenda fica na divisa da última cidade praticamente do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, foi um lugar de trincheiras. Então essa sede ela ficou cercada pelos amarelinhos, né, que eles falavam da época, na Revolução de 32, e muita coisa que era do século XIX se perdeu durante a Revolução de 32, porque eles abandonaram a sede, né, os antigos proprietários, colocaram tudo no porão e foram para uma outra propriedade em Guaratinguetá. E quando retornaram, estava tudo detonado, né? Então, assim... Então, se bobear, algumas pessoas dessas guerras se abrigaram aqui. Sim, aos arredores daqui, numa próxima fazenda, que hoje não tem mais a sede, mas eles ficaram ali durante bastante tempo e eles abatiam gado, né, para sustentar a tropa e todo aquele processo. Olha que sala linda, gente. Um lustre maravilhoso. E aqui a gente tem um piano, original esse piano da casa também. Original. A galera aí que é amante de piano, que sempre me pede, poxa, abre, mostra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. A gente consegue ver aqui a marca para mostrar pro pessoal? Aí, ó, Schumann. Nem me arrisco a tocar, né? Alguém aí se habilita? Minha irmã. Olha que bonita, gente. A largura das paredes, né? Olha aqui. Essas paredes eu sempre mostro para vocês também, pra vocês terem ideia de tamanho. Olha aqui, ó. Olha que tamanho de parede. Toda ela pintada do início ao fim, ó. E aqui nós temos uma vista que é da entrada principal da casa, ó. Da escadaria. Bom, mas tem mais coisa interessante aqui para mostrar para vocês nessa sala, que é um álbum de fotografias que tem bastante foto interessante da fazenda de época, inclusive de familiares, né, de ex-escravos aí que viveram na fazenda, não é isso? Exatamente. Olha aqui um detalhe da mobília, ó, que a gente mostrou para vocês os pés, né, as patas de leão, ó. Isso aqui simbolizava mesmo a nobreza. Você vê que várias fazendas que eu vou, eu mostro para vocês. Algumas entalhadas na madeira, outras como essa daqui, ó, que é uma pontinha de ferro, né? Com unha e as patas. Simbolizava essa riqueza, a nobreza da época, né? Aqui não é diferente. Você vê essa sala toda pintada. Olha que luxo essas pinturas. Bom, aqui a gente tem algumas fotos, relíquias aqui da gente. Essa é a chamada Vendinha dos Varajão, que foi uma vendinha que foi construída logo no início do século XX, quando acaba a escravidão, né? A gente acredita que aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, ela perdurou por mais uns 40 anos, devido eles não tinham muito para onde ir, o que fazer, emprego e tal. Então, assim, se concentravam em comprar e buscar mercadorias nessa vendinha que é próxima aqui à fazenda, dá 1 quilômetro. Na verdade, pertencia à fazenda e aos proprietários daqui. Aí, que legal. E nós estamos falando de uma época que a abolição em 88, mas muitos desses escravos acabavam continuando na propriedade, né? Inclusive, aqui vocês vão ver fotos, pessoal, de descendentes desses escravos que até pouco tempo atrás ainda trabalhavam na fazenda, né? Aí, ó, os escravizados na lavoura, de café. Aqui não foi uma região que teve imigrantes, né? Não. Sempre mão de obra escrava. Olha que foto. Marcante. Essa é linda mesmo. Impressionante, hein? Aí aqui é uma fotografia tirada da aquarela que foi feita pela Tereza e Tom Maia num trabalho em parceria com a prefeitura.
né? Registrou as fazendas da região, inclusive a Rio Claro. Eu tenho esse livro aí, muito bacana. É bacana, né? Ele inteiro de aquarela, né? De aquarela. Aqui é uma foto antiga da fazenda, talvez das primeiras fotos que tenham sido tiradas, que mostra a senzala já, né, sendo dividida em casas para os escravos que casavam e tal. A sede. Aí aqui na frente era a casa do administrador da fazenda. E aqui eu falo, a gente não conseguiu preservar tudo, que é um moinho onde fazia um moinho, né, de fubá, aqueles antigos. Não existe mais. Não tem mais, mas eu tenho as pedras. Aí era a antiga fazenda do filho, né? Do fundador Isso. daqui. No Major Novaes, que é na cidade vizinha, que é em Cruzeiro, que foi nascido aqui. Aqui é a Fazenda Boa Vista, Que é a mesma, vai dar né? origem à cidade de Cruzeiro ao redor dela toda. Aí, que legal. E hoje é um museu. Tem umas fotos aí também. Essa foto agora, essa próxima é bem interessante, pessoal. Mostra, aqui foi uma fazenda de café, né? E aqui você vê uma colheita de café, ó. E o cafezal todo plantado, ele na vertical do morro, tá vendo? Olha que legal. Você consegue ver que era plantado de forma hoje diferente, é plantado tudo na horizontal, né? E eles plantavam assim para eles conseguirem vigiar mesmo os escravos no meio da plantação. Olha só. Nessa foto você vê direitinho, né? É. Aqui o Major. Aí, legal. Esse do meio aqui é o Major. Major Novaes, que nasceu aqui na sede da Rio Claro. E depois se casou com a dona Fortunata. Eles eram, assim, tem até uma coisa peculiar, né? Que ele quando casou-se com ela, ele tem 35 anos e ela 60. Porém, a mãe dele, a dona Clara Novaes, era muito amiga da esposa dele, da atual esposa, né? No caso, que tinha ficado viúva. Então, eles falam que foi um casamento arranjado. Ele casou-se com ela, durou 9 anos. Ela faleceu e aí ele vai se casar novamente com uma prima chamada Eva Novaes. E vai herdar a Fazenda Boa Vista. Ah, foi assim que ele chegou até lá. Exatamente. Aqui uma passagem de gado, né? De gado às margens do Rio Paraíba, no município de Lavrinhas. Bacana. E aqui a gente fala que é uma relíquia, que é o seu Cirilo, que foi o último carreiro da Rio Claro, descendente dos escravos que viveram aqui. Ele e toda a sua família. Carreiro, explica pra galera aí o que é. É aquele que conduz o carro de boi. Então, aqui a Rio Claro, toda ela, né, que era café, depois ela vai se transformar em cultivo de gado. E o carro de boi servia para transportar o café, as sacas de café, as frutas, a cana de açúcar, capim, que é para o gado mesmo servir de alimento. Então ele conduzia tudo isso. E muitas vezes para a locomoção de algum móvel pesado, de alguma coisa que levasse, né? O uso do caminhão ainda, mesmo aqui na década de 40, 50, que é essa fotografia, estava muito distante do Vale do Paraíba. Então as pessoas praticamente usavam como meio de transporte o carro de boi. Para arar a terra também, né? Com o uso do arado. Então o seu Cirilo era mestre carreiro da Rio Claro. Era uma atividade importante para a época, né? Exatamente. Chave na fazenda, né? Isso. Sem ele a fazenda não acontecia. Aí, ó. Tá aí homenageado aí o famoso Sou Cirilo. Isso. Então, aqui nós temos a alcova da fazenda, que a gente tenta preservar, né? Na verdade, ela sofreu uma adaptação. Aquele vitral não existia, ele foi colocado já no século XX. Mas o que era uma alcova? Era um local, geralmente, onde ficavam os visitantes que ficavam na Casa Grande. Ou um visitante, um estrangeiro, um tropeiro que passava pela sede e que, para a família se resguardar os seus familiares, né, deixavam ele mais isolado, digamos assim, né, sem ter muito acesso ao restante da casa e também não ter como sair, de repente, sem avisar na fazenda. Outras vezes a alcova era usada ao contrário, para guardar as moças, né, que viviam na fazenda e eles não queriam contato com pessoas estranhas. Acreditamos que aqui no Rio Claro, essa alcova era para os visitantes, porque como era um entreposto muito próximo entre Rio e São Paulo,
passava-se muitos tropeiros, e o seu Francisco Novaes era um homem de muitos negócios, né? Um cafeicultor de muitos negócios, além de político. Então essa alcova, acreditamos que seja para isso. Até pela localização dela, pessoal, porque ó, ela tá uma alcova na sala e numa sala que é a sala de entrada, ó. Essa ali é a porta de entrada, ó. Então era comum ter essas alcovas justamente nessas salas, e costumava até dormir do lado de fora um escravizado que ficava aqui guardando, vigiando. Aqui a gente vê mais outros 2 quartos, ó. Aí já não são alcovas mais, mas que talvez servissem também nesses mesmos moldes, né? De receber aí viajantes e tudo. Olha que charme aí essas mobílias que a gente ainda não comentou detalhes, ó. Um sofá bonito aberto, ó. É um sofá inglês também. Olha que charme essa poltrona. Os pezinhos de leão. Olha o acabamento. E nós temos, né, de um autor lavriense do nosso município, Sidney Pereira, que fez uma pesquisa muito bacana. Ele fez um relato sobre a vila de São Francisco de Paula de Pinheiros, que deu origem, né, a toda a fazenda Rio Claro, ao contexto total. Aqui a gente tem a imagem do solar do Francisco Novaes, que era a casa de festas, de eventos religiosos, que foi construída aqui hoje no atual distrito de Pinheiros. A distância está mais ou menos uns 5 quilômetros aqui da fazenda. Ele foi o primeiro prefeito também dessa vila de São Francisco de Paula de Pinheiros, quando se tornou, né, se emancipou e virou uma vila. E logo após isso ele faz a construção do solar, que ainda está preservado, de frente com a igreja São Francisco de Paula de Pinheiros, que acho que é a única igreja no Brasil. O oratório dela veio de Portugal. O pai foi o fundador da igreja, Manuel Novaes da Cruz, e ele posteriormente continuou a tradição familiar de conservar, de estar realizando as festas, né, de igreja, que eram muito importantes naquela época, inclusive até para reunir-se politicamente. Então daqui a pouco vocês vão poder ter acesso aí e ver mesmo o solar dos Novaes na Avenida do Café. Bom, aqui, pessoal, nós estamos na parte dos fundos aqui do casarão, né? Uma parte íntima também da casa, né? Isso, aqui então é a parte interna da fazenda, onde a família, né, conseguia ter mais um pouco de privacidade, né? Fora o acesso de funcionários e dos escravizados da época. Logo ali à frente, nós temos o porão da casa, mas que, na verdade, por muitos anos, né, serviu como local de castigo dos escravos. Então, ele foi usado por um tempo como senzala comum e, posteriormente, eles deixavam os escravos de castigo ali e sessões de tortura e todo aquele contexto, né, que, infelizmente, manchou aí nosso país. Fez parte, né? A gente consegue ter acesso ali dentro? Conseguimos sim. Vamos dar uma volta aqui pela lateral, nós chegamos lá. E interessante, pessoal, que aqui nós estamos bem embaixo da sala de jantar. Da sala de jantar. E você vê, ó, mais uma fazenda onde tinha a parte da masmorra embaixo da sala de jantar. Não sei se era uma regra, mas eu já vi isso em outras fazendas também. Vamos dar a volta ali para mostrar para vocês a parte de trás, né? Aqui é o porão, então, né, do casarão, e foi o lugar de tortura dos escravos. A gente chama, né, de masmorra, onde tinha os instrumentos de tortura. Hoje não tem mais os instrumentos em si, mas no início, quando a gente começou, né, a colocar cada coisa aí no seu lugar, tinha muita marca de sangue nas paredes e, assim, dá uma sensação, assim, até ruim, né? Tá tudo preservado. Algumas adaptações foram feitas, né, devido lá em cima, pela iluminação, fiação, essas coisas, mas a gente tentou deixar como era. O mais fiel possível. O mais fiel possível. Então aqui tá bem próximo, embaixo da sala de jantar. Isso. Onde nós estamos é bem próximo da sala de jantar, embaixo da sala de jantar.
Aí, aqui tem o madeiramento todo aí, pessoal. E essa aqui é aquela grade que nós mostramos para vocês do lado de fora. Aí, ó. Aqui no porão foi durante bastante tempo senzala, né, de um grupo comum de escravos, no início, né, do século XIX lá. E aí depois teve os casais, né, que eles foram separando e deslocavam para uma senzala do lado externo da casa, mas a maioria dos escravos, que a gente acredita que tenha sido um grupo de 80, ficavam aqui. E como o porão é duas partes, uma parte era de área comum dos escravos e a outra área para torturas. Então o escravo que estava de castigo, que ia apanhar, que ia ficar no viramundo ou que ia ficar acorrentado de alguma forma, eles separavam e colocavam do outro lado e deixavam mesmo para que eles ouvissem, né, tudo que estava acontecendo como uma maneira de discipliná-los, né, de falar, olha, fizeram isso, o resultado é esse. Então, assim, a gente fala que aqui é um lugar que preserva muita história, mas que preserva também muita tristeza, né. E aqui, as pessoas, né, os antigos, né, como dizem, falam que um dos proprietários, filho do Francisco de Freitas Novaes, o senhor Asdrubal Novaes, que também foi um cafeicultor, ele nunca se casou, viveu muito tempo sozinho aqui na fazenda. E quando ele foi ficando doente, uma irmã mais velha, que morava em São Paulo, era casada com um deputado, resolveu colocar a fazenda à venda, contra a vontade dele. E a partir daí, quando a fazenda mudou de geração dos Novaes para a família Varajão, conta-se que ele aparece nos salões da sede à noite. E teve uma história, né, até agora já na minha família, que o meu sobrinho, um dia, deitado tranquilamente, e nem era tão tarde assim, levantou e deu de encontro com ele. Só que na época, quando meu sobrinho falou, a gente nem sabia as características físicas do Asdrubal. Então, meu sobrinho falou, a gente ficou meio assustado e tal, um pouco a gente deu risada, depois a gente viu que ele estava falando sério mesmo. Fomos ver, ele descreveu, eu falei, desenha pra mim, fala o que você viu, descreve como você viu. E aí eu fui pesquisar, fui atrás, né, da história, da árvore genealógica da família Novaes, e aí nós descobrimos que realmente era o Asdrubal Novaes. Então essa lenda que ele aparece no casarão foi assim verídica para nós, né, para os que acreditam, pelo menos, né, que existe o espírito, que existe a alma, que de alguma forma está ligada a um bem terreno. A gente teve essa experiência aqui na fazenda. E mais de uma vez, né? E mais de uma vez. Numa outra situação, o meu outro sobrinho quis pregar uma peça nas meninas, nas minhas outras sobrinhas que são mais novas, né? Era um final de semana animada aqui na fazenda. E todo mundo da área de lazer, próxima à piscina, ele falou, vou dar um susto nas meninas. E aí ele deu a volta à casa, foi à frente da casa, onde é a janela que dá para a sala de pintura. E a hora que ele colocou o rosto na janela para dar um susto nas meninas, ele deu de cara com o fantasma do Asdrubal Novaes. E foi assim, impactante para ele, porque ele levou um susto tremendo, ele não conseguia falar, ele começou a tremer. E aí depois a gente viu que ele estava falando sério mesmo. E aí foi mais uma experiência sobrenatural aqui na Fazenda Rio Claro, né? E assim, nós rezamos missa aqui, temos orações, somos católicos, mas passamos por essa experiência do espírito que muitas vezes as pessoas não acreditam. Mas eu acredito na palavra deles, então eu acredito que o fantasma do Asdrubal Novaes ainda ronda a sede da Rio Claro. Bom, conta pra gente a história, né? Como é que a sua experiência com essa situação toda? A gente tá aqui na senzala, né? Nessa parte de baixo da casa, mas o que você já passou de experiência aqui na casa? Bem, então, eu tive um episódio, um dia aqui no casarão, eu estava com minha sobrinha, meu filho, no meu quarto, era por volta de 10 horas da noite, eu havia fechado toda a casa e o meu irmão estava aqui, mas ele estava do lado externo, onde a gente fala que é a sauna ali e tal, e eu tranquei tudo e fui deitar. Peguei meu livro, como de costume, tranquilamente. Aí, passou um tempo, eu escutei um barulho na porta.
Aí eu falei, nossa, será que eu deixei a porta destrancada? Porque são 2 ferrolhos e mais 2 fechaduras. Então eu falei assim, caramba, será que eu esqueci? E aí eu falei assim, nossa, meu irmão entrou. Como ele usa bota, né? Eu escutei barulho de bota, falei, nossa, meu irmão entrou em casa. Aí começou a andar, só que andou na casa, fazia o barulho do assoalho, só que nunca chegava. E eu comecei a ter aquela sensação do medo, aquele do calafrio, do suar, você sente calor, frio e quer esconder embaixo da cama. Aí eu chamei meu filho e falei assim, filho, você tá escutando? Aí ele falou assim, não, mãe. E aí, de repente, a porta do meu quarto estava fechada, não estava trancada, estava fechada. A porta abriu, fez aquele ventinho do ranger da porta e não era ninguém. E assim, eu tive essa experiência e foi uma sensação que mexeu muito comigo. Porque já tinha tido a história dos meus sobrinhos, né, de relatar o que eles tinham visto. Mas você passar por isso é diferente. Eu não cheguei a ver, mas eu senti. E aí, a partir disso, eu sou católica. Nós temos até uma capela aqui na fazenda. Chamei um padre, um amigo meu. Veio aqui, fez oração, jogou água benta na casa toda e tal. E conversou. Só que eu continuei com aquela dúvida. Porque eu acho que quando a gente estuda um pouco de teologia, a gente acha que a gente tem que estar aberto para tudo, né? E aí, uma amiga que é kardecista me indicou um senhor, um estudioso, né, do kardecismo chamado Seu Mariano, de Cachoeira, paulista. E eu contei pra ele que eu queria que ele viesse orar na nossa casa. Aí ele veio, passou uma semana mais ou menos, ele veio, chegou um dia aqui umas 3 horas da tarde. Eu não conheci, fiquei conhecendo, ele trouxe um motorista com ele até. E eles entraram na casa. Aí, a partir do momento que ele entrou na casa, ele falou assim pra mim, primeiro na sala ali de almoço, ele falou, olha, eu tô vendo 4 escravas ao seu redor, passeando por aqui, elas não sabem que elas já não estão mais nesse plano. Aí, tá bom, ele falou aquilo, mas aquilo não mexeu comigo. Aí, quando nós estávamos indo pra sala de jantar, ele falou assim, parem um pouquinho, isso durante o dia, a luz do dia, eu achei que a gente estava primeiro chegando pra conversa. Ele falou assim, olha, tem um homem parado em frente de você, olhando pra você, ele tá vestido com uma calça preta, um casaco preto, uma camisa branca, um chapéu e com a mão no estômago. E aí ele falou aquilo pra mim, aquilo me deu uma sensação que agora, eu te contando, volta essa sensação e eu sinto meu corpo arrepiar. Porque ele falou e foi muito profundo. E me falou com uma verdade. E aí ele pegou e falou, olha, a gente tem que orar muito por ele e falar pra ele que aqui não pertence mais a ele. Tá bom. Aí ele falou, fez a oração, foi muito bacana e tal. Aí no final eu peguei e falei assim, seu Mariano, será que você não pode desenhar essa pessoa, esse senhor que o senhor viu olhando pra mim? Porque eu tava meio embalada com tudo. E ele pegou e fez o desenho. Ele falou, olha, ele é assim, assim, assim. E quando aconteceu essa visão com os meus sobrinhos, eu pedi para que o Paulo Ricardo, meu sobrinho mais velho, fizesse a mesma coisa. Ele desenha muito bem e eu pedi para ele, desenha para mim, filho, para ver como que tava. E aí eu guardei esse desenho. E aí, quando o seu Mariano me entregou, eu fui lá correndo pegar o desenho que eu tinha guardado e comparado. E aí, realmente, era a mesma pessoa. Então, a partir disso aí, deu muita credibilidade ao que eles tinham falado. E eu realmente vivi isso. Então, não foi com uma outra pessoa. Eu posso falar que isso aconteceu comigo aqui na Fazenda Rio Claro. E a partir daí, já havia, né, a lenda mesmo do seu Asdrubal Novaes, que andava pela fazenda, andava pela casa. E foi engraçado que sei lá, 40, 50 anos atrás, a minha avó, já bem velhinha, falava pra minha mãe que quando ela ia às vezes andar no pasto, que ela morava numa casinha lá na beira de um rio, que a gente chama que é o Poço do Rio Claro, ela viu o seu Asdrubal a cavalo na beira do rio. E aí a minha mãe falava que minha avó, né, falava que ele tinha enterrado dinheiro ali, que por isso que sempre ele passava na beira do rio. Só que eram coisas que na minha infância passavam despercebidas. Eu nunca acreditava nisso, né? Eu ouvia, mas eu nunca imaginei que isso realmente pudesse ser verdade. E foi uma experiência que aconteceu comigo, então eu acredito. Quando a pessoa fala que teve uma ligação com algum espírito, isso é real. Calma aí, cara. Vamos devagar todo mundo pra gente ir embora junto. Olha que visual bacana, pessoal. Essa aqui é a parte lateral da casa.
onde originalmente era um pomar, muitos pés, né, de árvores frutíferas, e ainda resiste aqui uma jabuticaba, tá linda. E eu tô aqui para te falar o seguinte, você já se inscreveu no canal Cortes Fazendas Antigas? Então corre lá, se inscreve lá no canal também de cortes. Vão ter muitos conteúdos exclusivos, inclusive de algumas fazendas que não são gigantes, às vezes dá vídeos menores. Lá que eu vou colocar esses conteúdos mais compactos. Cortes Fazendas Antigas. Vai lá e se inscreve. Aqui nessa área externa, bem próxima ao casarão, é uma senzala também. Quando veio a abolição, né, em 1888, muitos dos escravizados dessa fazenda continuaram aqui porque não tinham perspectiva, não tinham para onde ir, e era uma família muito grande. Então eles acabaram que se alojaram, ficaram, né, sendo alojados aqui, principalmente os que eram casados, que já tinham uma ligação também mais forte com a família aqui. E aí essa parte nós preservamos, né? Hoje são galpões que a gente depósito, guarda um monte de coisa da fazenda mesmo, mas que ainda a gente preserva a história, porque o Vale do Paraíba, você estudando ele, você se aprofundando nele, é muito perceptível que quando veio a Lei Áurea, não tem uma estrutura para o escravo, né? Não teve um lugar para eles, né? Uma direção para eles, essa é a palavra. Vão para onde, né? Vão para onde? Fazer o quê? Então muitos permaneceram na fazenda mesmo, porque pelo menos eles tinham comida e um teto. E acredita-se que por mais de 40 anos eles permaneceram aqui na Rio Claro, tanto que até a década de 70, agora do século 20, a família de um deles, né? Que é o seu, por exemplo, seu Cirilo, que foi carreiro aqui durante muito tempo, permaneceu aqui. Então eles viviam alojados aqui e depois foram se espalhando aos redores das casas mesmo da fazenda, né? Das casas que a gente fala, casas de colono, e ficaram aqui durante muito tempo. E aqui nós estamos, tem o casarão logo aqui, pessoal. Aqui, onde eram essas senzalas, e bem aqui, você vê ainda, você percebe o chão de pedra, ó. Vamos ver se vocês conseguem identificar, ó. É o antigo terreiro de café, ó. Você vai ver que o chão é todo em pedra, encaixada, ó. Olha que bacana. Nós estamos bem do ladinho aqui do curral também, onde hoje é o curral. Olha aí. E aqui onde tinha o antigo lavador de café, que não funciona mais, não é isso, Gê? Isso. Mas que está aqui no local. Mas que está no local dele, de toda uma história, né? De todo um século aí. É aqui? Aqui. Olha aí que bacana. O chão todo em pedras, ó. E aqui onde era o antigo lavador de café. É muita história para contar, né? E o bacana aqui, além de tudo, é essa vista, pessoal. Que eu não canso de mostrar para vocês, não canso de olhar. Olha que lindo. É ou não é um lugar especial? Aí, pessoal, era a antiga tulha, não é isso, Gê? Explica pra gente. A antiga tulha, e também armazenava, né, o milho que plantava-se aqui na fazenda, muito milho, muito feijão. Feijão para tratar dos escravos, principalmente. Milho para subsidiar toda a alimentação dos animais. E logo abaixo eles fizeram uma pocilga que a gente ainda conserva, ainda criamos porcos ali também. E logo embaixo é um pomar. E é onde também a gente tem galinha, pato, essas coisas. Aí provavelmente no passado plantação de café, né? Era tudo café. Aqui nós estamos onde era a capela antiga, né? Que não resistiu ao tempo. E então nós tomamos por decisão reconstruí-la, fazendo uma réplica do que seria a original, com a santinha, né? Que sempre nos protegeu. Era uma ideia, assim, muito grande da minha parte. Eu queria muito ter uma capela aqui, novamente. Próxima à casa, essa é a entrada oficial, né, do casarão. A estrada que ligava Queluz a Lavrinhas. Então, hoje nós estamos a 8 quilômetros da Dutra, né, no sentido São Paulo. E a gente está tentando colocar, né, tudo em ordem. Porque a gente tinha um muro que... a fazenda era toda murada mesmo. Parcialmente, ele não resistiu ao tempo. Então, o que a gente pode estar fazendo, a gente vai tentando arrumar e preservar o máximo possível.
essa entrada da fazenda, ela é toda original, preserva ainda as pedras, né, da entrada da casa. Por aqui entravam os carros de boi, que paravam por aqui primeiro para tomar benção na capela, para depois entrar no solar. As charretes, as pessoas que vinham a cavalo. Então, e é importante, eu até lembrei de uma coisa, que o seu Major Novaes, que era o filho primogênito do Manuel Novaes, foi a primeira pessoa a ter charrete na nossa região, entre Cruzeiro e Lavrinhas, e ele vinha trazer os filhos, né, para Dona Clara Novaes vê-los aos finais de semana, e passava por aqui para ter a bênção na fazenda. Bom, essa aqui é a imagem da capela original aqui da Fazenda Rio Claro. E a minha mãe conta, né, que foi batizada nessa capela. Então a gente tem muito carinho por essa imagem aqui. Lembrando que a capela original, infelizmente, não resistiu ao tempo, né? Não resistiu. Mas a arte sacra tá aí, né? O local também, né? Aqui a gente tem a nossa fornalhinha, né, que é sempre um prazer quando usamos ela, porque a gente fica pensando, poxa vida, quanta história tem nessa fornalha, né? Quase 200 anos. E a minha mãe, minha avó sempre falava que aqui acontecia dias de festa, de assar carnes e porco, que era sempre uma festa, principalmente na época da Páscoa. E biscoito, que se fazia muito, fazia praticamente todo dia, né? Assava bolo, biscoito. Era a vida da fazenda aqui. Então, era a parte em que as escravas ficavam muito tempo, né? E ali no fundo, a gente tem o tacho, que eles falam que era o lugar, né, que pelava porco, que é onde conseguia toda a carne, principalmente para fazer a famosa carne da banha, né? Fazia-se aí a fritura para depois armazenar nas latas de ferro a banha que, na verdade, sustentava a casa. E durante muito tempo não existia refrigeração, não tinha geladeira, então era como eles conservavam os alimentos aqui. Então, assim, era um local importantíssimo para a fazenda, né? Para o sustento da família e para conduzir tudo. Bom, gente, estamos chegando aqui no final desse dia lindo aqui. Graças a Deus fez um dia bom, né, gente? Esses dias choveu, eu falei, meu Deus, chegar lá com chuva e deu um dia excelente. Então eu quero agradecer vocês e eu estou aqui do lado da Dani e da G. A G é proprietária e a Dani é secretária de Turismo e Cultura de Lavrinhas, São Paulo, não é isso, Dani? Isso. E eu tô aqui, teve participação das duas, né, para eu poder estar aqui hoje. Eu agradeço a elas aqui formalmente no vídeo. Muito obrigado. É importante essa junção, né, de secretaria, donos de fazenda, porque aí eu consigo, as portas se abrem para eu chegar até os locais, né? Então, obrigado. Muito verdadeira essa minha gratidão a vocês. A gente que agradece. Eu já conheci o seu projeto do Instagram. E eu acho isso muito importante, essa valorização do patrimônio. Lavrinhas, a gente tem tentado trabalhar com a G, principalmente com essa fazenda linda. Para o turismo isso é riquíssimo, a parte cultural, a parte turística, a parte comercial dessas fazendas, até a gente tem conversado, né, Gê? Uhum. Para a sustentabilidade delas, a parte de turismo rural a gente consegue estar agregando. Hoje Lavrinhas já tem um turismo de natureza e a gente tem tentado deixar ele mais rico com a parte cultural. E esse trabalho que você faz e essa visibilidade, né, que o seu canal tem, que o trabalho que vocês têm feito, muito bonito, vai ser um a mais pra gente, a gente agradece. E os secretários de turismo aí que estão assistindo o canal, chama eles aí. Aí, ó, já ficou de quebra, um merchan, né? Super à vontade, né? Mas é isso aí. Não, mas é importante, eu já segui vocês no Instagram, achei legal. Vocês estarem vindo aqui conhecer, mas é importantíssimo demais essa valorização da nossa cultura. É um resgate mesmo, né? Com certeza. Então, assim, e a gente tem trabalhado cada vez mais em cima do turismo cultural, tem trabalhado em cima do turismo rural, o turismo de natureza já vem se desenvolvendo, então a intenção é, sim, impulsionar isso, né? Impulsionar. É bom para todo mundo e bom para as fazendas também, né? E para os donos de fazenda também, porque traz recurso, né? Um turismo rural ajuda a trazer um recurso para a propriedade. Com né? certeza. Bom, eu acho que vou resumir nosso dia hoje. Eu acho que gratidão define esse dia. Foi, na verdade, um presente para mim,
recebê-los aqui. O projeto Fazendas Antigas, eu acho que é mágico, é lindo para qualquer proprietário que ama o que faz, que gosta, que tem amor na sua propriedade, que gosta de história, assim como eu, historiadora. Eu acho que a história não é só pra gente, é história pro mundo. E a partir do momento que vocês vieram aqui, eu sei que agora a Fazenda Rio Claro ela não tá mais só aqui, ela tá no mundo. Talvez as pessoas amem ela tanto quanto nós. E eu queria deixar registrado aqui, agradecer a sua presença, Tânia, por, né, ter passado esse dia gostoso com a gente aqui. A Tati, que está nos bastidores. o Paulo Vitor, que é uma pessoa incrível, que a simpatia dele é além da câmera mesmo. Eu achei muito bacana e eu quero agradecer você muito, porque hoje eu voltei no passado da minha família, uma coisa assim que fazia muito tempo que eu não parava para lembrar, para resgatar valores, para lembrar dos meus antepassados. E eu quero aqui deixar registrada a minha gratidão pela minha irmã, pela Rogéria, que não está aqui presente por compromisso, né? A Rô, que nos ajudou a resgatar tudo isso, que sem ela nada disso teria sido possível. Aos meus irmãos todos, a meu pai, minha mãe e todas as pessoas que fizeram da Fazenda Rio Claro que ela é hoje. E eu quero deixar também um abraço aí pra Rô também, que a gente nos bastidor conversou e a Rô tava o tempo todo aí nas nossas conversas, né? Então fica o nosso abraço aí pra você também. Conhecemos o outro irmão também, o Ricardo também, um abraço aí, o pessoal muito bacana. Igual falaram sobre mim, eu falo igual aí pra eles, né? Serviram a gente, comemos aqui à vontade, teve pudim. Atenção, fazendeiros, hein? Eu sou apaixonado por pudim, tá? Quer ganhar o Paulo Vitor. Aí, ó, quer ganhar, fala que tem um pudim que lascou, né? Não tô gordinha toda, eu gosto mesmo, tá? Obrigado mais uma vez, tá, gente? Encerramos por aqui. Até a próxima, fiquem ligados aí que vem muita fazenda por aí. O site e a loja estão no ar, pessoal. E agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos e ainda de quebra, conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu.